Amados, vamos pegar nossas Bíblias neste momento e vamos abri-la na Epístola de Paulo aos Colossenses. Quero convidá-los a ler comigo, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Só vou ler até o 10. Se porventura o tempo nos permitir prosseguir nos versículos seguintes, aí nós lemos. Se não, semana passada eu fiz uma longa leitura do versículo 8 até o versículo 15 e acabamos que ficamos somente no versículo 8. Então nós vamos ler o versículo 8, 9 e 10 agora, introdução do que nós vamos falar. Se o tempo permitir, nós adentrarmos os versículos seguintes, nós vamos lendo pouco a pouco, tá bom? Então diz assim os versículos 8, 9 e 10 da Epístola de Paulo aos Colossenses. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Queridos, eu quero lembrar vocês a ênfase que nós demos aqui no nosso último encontro, na última quarta-feira, que Paulo ele abre essa sessão de um modo mais específico. Ou seja, até aqui, todo o capítulo 1 e os primeiros 7 versículos do capítulo 2, Paulo falou de uma forma geral, de uma forma apresentando quem é o Cristo de Deus. É como que o apóstolo quisesse dizer, olha, tudo se resume em Cristo. Cristo é tudo para nós. Só que o quanto que nos parece clara essa expressão, Cristo é tudo para nós, e o quanto que estamos longe de compreender ainda essa expressão. Ou seja, quando se diz que Cristo é tudo, parece que nós não estamos dizendo nada, porque parece algo tão óbvio. Isso porque os cristãos já ouviram tanto que Cristo é tudo, que Cristo é o centro, que Ele é a universalidade, Ele é a centralidade. E isso, inclusive, nos chega em forma de canção, não é? Alguns pregadores ainda trazem essa ideia desse Cristo todo absoluto, todo inclusivo. E acaba que nós tomamos essa expressão no âmbito apenas doutrinário, e deixamos de perceber esta verdade tão fundamental do Evangelho, essa verdade tão essencial acerca da nossa própria existência, inclusive. Então Paulo ele abre aqui o capítulo 1 apresentando esse Cristo plenitude. Cristo é o pleroma, é a plenitude, capítulo 1, versículo 19, de todas as coisas. E no capítulo 2, versículo 9, Cristo é o pleroma e a plenitude da própria divindade. Ora, se Ele é o pleroma, a plenitude da divindade e a plenitude de todas as coisas criadas, conforme o capítulo 1, versículo 19, então Ele é o tudo e o todo absoluto. Então, talvez seria basicamente o que Paulo diz com breves palavras, no capítulo 17 de Atos, que diz que nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Então essa existência minha, sua, inclusive de todas as coisas, só é possível nele. Então a cada dia, por exemplo, quando uma flor desabrocha, quando uma semente germina, a água que brota da terra e cria primeiramente uma fonte, e então cria um ribeiro, e vai um córrego, e vai ganhando dimensão,
até chegar ao oceano, ou quando uma mulher concebe um filho, quando uma mulher concebe o espermatozoide, né? Ali chega no óvulo, é uma concepção, e começa o mistério da existência de um novo ser, até eu dar à luz. Tudo isso só é possível que seja dessa maneira e que assim aconteça por causa dele. Tudo está acontecendo nele. Então o mundo existe nele. Ele não somente é a origem e causa de todas as coisas, como ele é o presente de todas as coisas. Ele não somente dá origem para que as coisas venham a existir, mas ele agora é o meio no qual todas as coisas existem, se movem, e vivem nele. Nada vive fora dele. Olha a dimensão do que Paulo diz para nós acerca do Cristo. Quando ele então entra no capítulo 2, a partir do versículo 8 sobretudo, o capítulo 2 ele começa a fazer uma abordagem agora específica dos problemas da igreja, dos problemas que já ocorriam naquele tempo, problemas esses que estavam querendo afetar diretamente a igreja de Colosso, embora não houvesse ainda sido afetada. Paulo elogia esta igreja, mas ele está advertindo, dizendo que havia uma situação iminente, uma apostasia iminente, possível. É como que ele dissesse: olha, eu preciso advertir vocês contra o mal que ronda, que está presente neste tempo. Se Paulo disse isso há 2000 anos, imagine o que ele diria hoje, 2000 anos depois, com tanta apostasia. Porque a apostasia, em princípio, ela é só uma. Em princípio, a apostasia é qualquer desvio da verdade. A verdade é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade é o próprio Deus, que é a realidade, a única realidade manifestada aos homens na pessoa de Jesus de Nazaré, que é o Cristo encarnado de Deus. Então, de maneira geral, apostasia é aquilo que vai de encontro a esta verdade, a este Cristo, quanto à sua encarnação, quanto à sua obra, quanto à sua mensagem. Só que esta apostasia, ela ganha uma veste, em cada lugar, uma veste diferente, e ganha uma veste de tempo em tempo. Ou seja, essa apostasia, ela ganha nomes, significados específicos de cada época, de cada era. Por isso que os profetas, eles têm um papel importante nesse processo, que é os profetas, enquanto membros do corpo de Cristo. Se nós pudéssemos falar acerca deles, metaforicamente, diríamos que os profetas são a boca e os olhos do corpo. Os olhos por causa da sua percepção das coisas. Os profetas, eles têm o discernimento. No âmbito dos ministérios do Espírito para o corpo e para o mundo, os profetas, eles enxergam. Eles são aqueles que conseguem, eles são videntes, estão vendo as coisas muito patentes diante deles. E o povo comum não consegue ter tal percepção. O povo comum, ele só vai dando glória a Deus, né? Vai seguindo. E o povo falando, eles dando glória a Deus. Aí o profeta vê, discerne, e aí ele fala. Ele abre a boca e diz: não, não é assim. E aí ele passa a denunciar aquela era e a denunciar o espírito daquela era, dando nomes a esse desdobramento de apostasia, dizendo: olha, isso aqui que parece cordeiro, não é cordeiro, é dragão. E aí ele vai dando nomes, desmistificando aquilo que para o povo comum parece ser de Deus. O profeta tem essa função de denunciar. Você pode ler Antigo e Novo Testamento, e você vai ver que sempre o profeta teve essa função de denunciar uma era, um tempo, abrindo diante das pessoas os acontecimentos que ocorrem nos bastidores da história. Infelizmente, entenderam o profeta como aquele que prediz alguma coisa na sua vida: amanhã você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo outro.
né? As pessoas, com isso também já é uma maneira de tirar o profeta da sua função, ou pelo menos de tirar a atenção das pessoas do verdadeiro profeta, para que ele fique buscando aqueles outros profetas. De sorte que as pessoas querem pessoas que profetizem daquele modo comum, corriqueiro, que não encontra apoio na Escritura, profecia em primeira pessoa, né? Como é que é isso? Eis que eu falo contigo. Se você perguntar, eu quem? Ele responderia, eu, o Senhor teu Deus, né? Aí a pessoa passa a falar, eis que eu tenho visto o teu sofrimento, tenho recolhido as tuas lágrimas, a depender para quem se entrega o recado, né? Aí há diversos tipos de recado, desde colocar num leito de enfermidade, de colocar câncer nos filhos, de matar, até dar um avião para a pessoa. Tudo vai depender do contexto, do lugar, da circunstância. Mas o fato é que os profetas bíblicos, eles têm essa função de denunciar uma era. Você pode começar desde o profeta Jeremias, profeta Isaías, os profetas todos lá do Antigo Testamento, entrando para os do Novo Testamento. E a própria palavra profeta, no grego ou no hebraico, traduz essa ideia de um porta-voz que traz uma mensagem para os homens acerca do seu tempo, não é? Enfim, então Paulo, enquanto um profeta, Paulo era apóstolo e profeta, não é? Ele entra no capítulo 2 aqui de Colossenses para demonstrar, apontar, denunciar o perigo iminente que ocorria. Por isso, no capítulo 2, versículo 8, ele começa dizendo, cuidado. Olha, cuidado. Seria mais ou menos assim. Olha, cuidado que ninguém vos venha a enredar. Cuidado que ninguém vos venha a enredar. Enredar é um verbo que traz a ideia que você não seja preso numa rede. Numa rede. Você imagine você numa chácara, ouvindo o cântico dos pássaros, o canto dos pássaros. Aí você vê ali uma arapuca armada e de longe um caminhozinho de alpiste. E quanto mais próximo fica, até chegar dentro da arapuca com uma quantidade maior de alpiste. E você de longe ali, de repente você vê um pássarozinho inocente, puro, vem comendo e você vê, rapaz, ele será feito uma presa neste momento. Ele está sendo engodado, enganado. Aí você vai e espanta o pássaro, para que ele não caia naquela arapuca, caso não tenha sido você que tenha armado a arapuca. Mas estou trabalhando na hipótese de que você estava vendo algo acontecer, e porque você tem essa visão, essa leitura, ali tem um engodo, ali tem uma arapuca, ali tem uma ação perversa contra o pássaro, e há um propósito por detrás daquilo. Aí você, como um vidente daquela situação, que tem olhos para não somente ver, mas fazer a leitura, porque o pássaro também vê, só que ele não faz a leitura, ele não faz a conexão, ele não faz a interpretação, ele não sabe que existe um homem mau, perverso, que construiu uma arapuca pensando em pegar o pássaro, que colocou um engodo. O pássaro não sabe disso. O pássaro só vai ali comendo e fica tranquilamente ali, porque ele não tem essa leitura. Mas você vendo aquilo, você espanta para o pássaro não cair. Então esse espantar o pássaro é essa expressão, cuidado, de Paulo. Aqui. Quando Paulo diz cuidado, ele está dizendo, eu estou vendo um engodo. E eu percebo quão facilmente o homem, o crente, ele é passível de cair nessa armadilha. Lê a sua Bíblia. Cuidado que ninguém vos venha a enredar. Ou a vos. Cuidado que ninguém vos venha a enredar. Ou seja, cuidado para que ninguém faça vocês presa deles. Ou sua presa. Ele está dizendo, olha, a mensagem que se ouve hoje em dia é uma mensagem muito perversa. Está aí. Ele está dizendo para a igreja de Colosso. E ele queria muito, inclusive, como nós vimos aqui no capítulo 2, versículo 2, que os laodicenses
que já estavam enredados pudessem compartilhar do mesmo entendimento da verdade que os crentes de Colossos. E ele também preocupado com os crentes que viriam posteriormente. Ele diz: eu não cesso de orar por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. É como se ele dissesse: olha, se no mar vai o pescador e coloca a rede ali, tecida de nylon, da mesma cor da água, e o reflexo da água, do sol na água, se confunde com o brilho dessas cordas, né, de nylon, que também dá um seu brilho, e o peixe vem vindo, ou um pássaro que vai caminhando, comendo o engodo até cair na arapuca. Ele diz: quanto aos homens, essa armadilha, essa arapuca, esse engodo acontece por meio das palavras. É aqui, ó: cuidado que ninguém vos venha arrendar com sua filosofia e vãs sutilezas. Ou seja, se para os pássaros tem arapuca, se para o peixe tem a rede, para os homens tem o discurso. Pessoas discursando com sua filosofia. Ele diz: todo jogo de interesses que atuam sobre os homens, nos homens na terra, para desviá-los da verdade, acontece mediante o discurso. Aí você não tem como não entender, porque Gênesis, que é a protologia bíblica, o começo, Gênesis, o começo, o princípio, Apocalipse, o fim das coisas anunciadas. O Gênesis começa com uma serpente falando. Daí as pessoas vão entrar naquele velha discussão: será que, pastor, antigamente os bichos falavam? Já me fizeram essa pergunta. Ou outros falam: será que a serpente falava? Aí, gente, vamos parar de pensar deste modo. Gênesis vai usar uma linguagem meramente simbólica. O que ela quer dizer é: desde os primórdios, toda degradação, todo desvio, toda apostasia acontece no âmbito do discurso. É isso que quer dizer. Tanto é que Apocalipse capítulo 12, versículo 9, o último livro da Bíblia, desmistificando o que diz Gênesis, fala: porque o diabo, vírgula, a antiga serpente, vírgula. Ó. Então ele está dizendo que a antiga serpente, quando você lê disse a serpente, você tem que entender: disse o diabo. É isso que você tem que entender. Disse uma consciência caída, contrária a Deus, inimiga de Deus, Satã, adversário. Diabo, aquele que divide. Tudo que gera divisão na unidade do universo é diabólico. Lógico, tem o primeiro, o protótipo, o Lúcifer caído, mas que disseminou com suas vãs filosofias, com suas vãs sutilezas, desde o princípio falando aos homens, aos anjos, a todos os seres possíveis, a uma voz, portanto. De sorte que o Apocalipse vai dizer acerca do ministério profético do falso profeta. O falso profeta, como descrito no capítulo 13 de Apocalipse, diz que tem aparência de cordeiro, chifres de cordeiro, se veste de cordeiro. E você olhando diz: é um cordeiro. Mas você só vai saber que não é um cordeiro quando ele fala, porque quando ele fala, a sua voz é voz de dragão. E voz de dragão é voz, o dragão é o diabo, a antiga serpente. Portanto, do início da Bíblia ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, você tem uma voz de serpente, que é voz de dragão. Por que é voz de serpente aqui? E essa serpente agora é um dragão. Leia para você ver a descrição do dragão. Você vai ver que é uma serpente que cresceu. Uma serpente que cresceu.
Uma serpente que, simbolicamente falando, foi ganhando corpo ao longo da história, ao longo da Escritura, até se tornar um dragão grande. E o que significa esse crescimento dessa serpente? Por que ela veio a se tornar dragão? Ora, porque tudo começa com uma consciência caída, particular, individual, mas essa consciência, quando compartilhada e quando forjada dentro do coração e da alma de outro, agora a serpente ela vai se tornando coletiva. Não é mais um contra Deus. Não é apenas o Lúcifer caído. Não é apenas o querubim caído. Agora é o querubim mais tantos anjos caídos. Depois é o querubim, os caídos e mais os homens caídos. De modo que no final, em Apocalipse da história revelada, diz que essa serpente agora já é um grande dragão. Já é uma consciência muito coletiva, enorme. Falando, voz de dragão. Falando o quê? O engano. Falando o engano. E nisso consiste um grande segredo e um grande mistério. E talvez todo o nosso empenho seja não somente o discernir em que consiste esse engano, mas sobretudo, ou além disso, além de discernir, ou sobretudo experimentar uma libertação dessa voz interior. Dessa voz interior. Talvez o maior exemplo disso seja o próprio Jesus de Nazaré. É dito que antes de ele começar o seu ministério, ele foi tentado pelo diabo. Aí daí vocês imaginem que quando se lê a Bíblia, a maioria das pessoas ainda fazem, em pleno século XXI, aquela leitura meramente historiográfica da Bíblia. Ou supostamente historiográfica. Ou fala aquela leitura meramente a leitura literal do texto, sem absorver o sentido. Aí você fica imaginando o Cristo no deserto, 40 dias. E olha que diz no livro de Marcos, e somente em Marcos diz isso, que ele foi tentado por 40 dias. Já em Mateus e em Lucas, vai dizer que, tendo passado 40 dias, disse o diabo. Então essas três tentações registradas por Mateus, Marcos e Lucas, essas três tentações, das pedras em pães, do pináculo do templo e dos reinos do mundo, são apenas três de tantas, porque ele permaneceu sendo tentado durante todo o período. E só nos são registradas três, porque essas três, elas incluem todas as demais. Porque são três princípios e três fundamentos de apostasia. Só que a pessoa, ao ler a Escritura, o leitor neófito, ele fica imaginando lá, quando de repente o Cristo olha e vê uma sombra por detrás de uma pedra, né? E vendo aquele espírito rastejando. É uma coisa meio cinematográfica, né? E a serpente vindo, aquela sombra que não se apresenta diante. Se o leitor tiver uma mente bem fértil, ele vai entender que essa sombra veio por detrás e ficou aqui sussurrando, aqui na nuca, ali falando quase que um sussurro. O leitor fica imaginando essa cena, ao passo que todos nós aqui já fomos tentados, ou não? Quem já foi tentado aqui? Ou melhor, quem aqui nunca foi tentado? Interessante que Hebreus vai dizer que Cristo foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Então, para eu entender a tentação do Cristo encarnado, eu tenho que partir da minha tentação, porque ele foi tentado semelhantemente a mim. Vocês entendem ou não? E essa tentação, ela nos ocorre constantemente, num jogo de vozes interior. Uma verdadeira polifonia.
Quando você, no seu silêncio, você fica conversando consigo, e você vai tomando de tantas informações, de tudo aquilo que você ouviu, que você viu, que você percebeu, que você interpretou, e o que você está vivendo, e aí começa um jogo interior. E uma voz, procurando se passar por sabedoria, te dando todos os motivos para não seguir a verdade. E se ele foi homem à nossa semelhança, e como Adão ele foi tentado, então, só que ele não cai ele não cai na tentação. Ele vence todas elas. Ou seja, essa voz cósmica caída, a voz de uma consciência cósmica caída, da qual todos os humanos são participantes. Todos. Não há nenhum mistério, senão que ela acontece de maneira tão natural. Nunca jamais uma criancinha vai nascer sem saber de nada. Daqui a pouquinho, ela, quando tiver uns 3, 4 aninhos, ela olha para ver, aí vê um diabo preto ou vermelho, sei lá, roxo, e esse indivíduo vem cá, faz isso, faz tal. Essa é apenas uma descrição para ilustrar, mas o fato é que você sabe como acontece a tentação. Você pode não concordar comigo, mas tantas vezes que você foi tentado, você sabe como aconteceu. Você sabe como ocorreu. E quantas vezes ainda você for tentado, você sabe como a tentação ela acontece. Mas o importante de tudo isso, eu quero dizer, é que esse ministério da tentação, do engano, é um ministério da palavra. É o ministério da palavra, não da palavra de Deus. Há de se lembrar que existe um ministério profético divino e existe um ministério profético caído. Eu fiz uma ministração de 3 mensagens, uma chamada trilogia, em que eu apresento o falso profeta, não é? O dragão, o falso profeta e o anticristo. Vocês vão encontrar com facilidade no nosso site. E lá então nós deixamos claro que existe esse ministério profético. Então, Paulo, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia. Ele está dizendo, essa voz está aí. Essa voz externa que prega, que anuncia, esse arauto, e que reverbera no coração do homem. Encontra um eco dentro do homem. Vocês hoje estão ouvindo o que eu estou falando aqui para vocês. Isso vai reverberar na semana. Vocês vão refletir. Caberá a vocês discernir pelo texto bíblico, ou pelos muitos textos bíblicos, se o que eu estou aqui divulgando faz parte do ministério da serpente, do dragão, ou do Espírito da verdade. Não é o fato de vocês terem vindo a uma congregação cristã, ou que recebe este nome, que vocês estão livres do espírito do engano. Pelo contrário, é nesses lugares que o dragão fala muito, e muito. Então, a nossa saída e a solução é que nós sejamos pessoas bastante sensatas, para nunca seguir uma voz simplesmente pelo impulso da voz, mas de você ser uma pessoa reflexiva, que ouve, que considera, que julga. Não é assim que Paulo fala? Julgai as profecias. Ele não manda você julgar as profecias ou não? Lucas também não diz que os cristãos lá de Bereia, ou melhor, não eram bem os cristãos, mas os judeus que ouviram de Paulo a mensagem, os judeus de Bereia, eles eram meticulosos, porque eles ouviam atentamente e faziam a leitura dos textos bíblicos para se certificarem se as coisas eram daquele modo que Paulo estava dizendo, de fato ou de verdade. Então cabe a nós. De Paulo tem uma advertência, cuidado. E de nós temos que ouvir atentamente a advertência, ouvir o falar que está soando no mundo na atualidade e entrar para o texto bíblico para procurar esse discernimento.
E veja como que o texto nos é claro, porque Paulo adverte contra a possibilidade de sermos enredados. De maneira bem prática seria a possibilidade iminente de sermos feitos escravos de uma forma de pensar, nos tornar escravos de uma filosofia que está presente no mundo desde o início da humanidade. Ele diz que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Quando ele fala filosofia e vãs sutilezas, parece não dizer muita coisa, né? Porque todos vão falar com filosofia, que é conhecimento. E sutileza, a depender do pregador, do orador, ele terá seus meios de trazer a palavra de um modo a conquistar o seu público. Tanto aqui não fala sutileza, fala vãs sutileza. Ele quer dizer que a sutileza em si mesma pode até ser um instrumento, mas diante da verdade ela é vã. A verdade não precisa de sutileza alguma. A verdade sempre vai ser a verdade. Mas me parece não dizer muita coisa quando ele diz filosofia e vãs sutilezas. É vazio. Porque como é que eu vou identificar que é o engano? Aí ele diz, segundo. Tem um segundo aí, não tem? Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e sutileza, conforme. Não tem um conforme na sua Bíblia? Então, conforme, aí passa até a primeira vírgula, aí tem outro conforme aí na frente, tem dois conformes. Então ele quer dizer que essa mensagem, que é o engodo, ela é segundo, ela é conforme duas coisas, conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo. Ou seja, essa mensagem falsa, ela é tradicional. Se você buscar de Paulo para trás, você vai ouvir todos repetindo a mesma conversa. Tradição dos homens. Ou seja, um homem que lá no princípio, no primórdio, ouviu, desenvolveu, passou para o seu filho, que ouviu, absorveu, assimilou, que passou para o seu filho, que também ouviu, assimilou, e foi passando, e foi passando, e foi passando, e aquilo que era passado era como, isso é a verdade, 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 todos os dias a mesma coisa. Aí de repente, na plenitude do tempo, Deus envia seu Filho. Aí quando vem o Cristo de Deus, ele se faz homem, e ele diz, eu sou a verdade, eu. Aí é um choque. Não que ele tenha dito que é a verdade, o choque se dá naquilo que o Cristo de Deus é, em relação àquilo que de longa data vem dizendo que era a verdade. Cristo não tem um único dia sequer em Jerusalém sem conflito com o judaísmo. Estranho, né? Eu estou colocando? Mas basta você ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando foi que o judaísmo, enquanto aquela maneira de ver, de ler, de interpretar a lei ou Moisés, falou assim, puxa, que palavra bonita do Cristo. Ele está correto, porque afinal, ele fala... Vocês já viram isso na Escritura? Já leram isso em Mateus, Marcos e Lucas? Os judeus, enquanto os líderes do judaísmo, os judaizantes, em harmonia com o Cristo de Deus, estavam sempre procurando um momento para prendê-lo e matá-lo. Quem mata a Cristo, lógico, o povo, como até hoje, é usado como massa de manobra. Está todo mundo brigando por política agora, recentemente, né? Todo grupo, o povo discutindo, tal, a gente vê, tal. Só que existe uns cabeça por fora aqui, que depois vai estar todo mundo junto no final, fica tranquilo. No final, essa briga é só aqui, entre nós. Entre eles estão tudo em conluio. O mundo jaz no maligno. Tudo em conluio. Tem aqueles que têm as propostas melhores que as outras. Tem uns que parecem ser mais honestos que outros. Não é? Tem uma série de coisas, mas no final, vocês vão ver qual vai ser o final. Não é? Apareceu um aí há 13 anos, há 14 anos, que ele era a solução, não era? Olha onde foi parar a solução. Vocês viram, né?
Agora também tem a solução, mas o tempo vai passar. Mas o que eu quero dizer exatamente é que quando o Cristo vem, quem é que mata o Cristo? O povo foi usado para aclamar, crucifica. Mas quem foi que articulou o plano, o projeto? Não tinha ali uma cabeça? Ou não tinha? Era a casta do ponto de vista humano. Lógico, do ponto de vista espiritual, tem mais cabeças por detrás. Mas eu quero que vocês vejam, no ponto de vista histórico, que eram, em termos de hoje, eu diria os bispos, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os apóstolos. Essa turma aqui, ó. O que é isso? Sério? Sério, é. Quem eram os líderes? Quem eram os pastores da época? Os apóstolos da época. Entenda que eu estou tomando apóstolo, pastores, presbítero e bispo, porque essas são as nomenclaturas que nós entendemos hoje. Naquele tempo havia o ancião, o sumo sacerdote, os líderes do povo, os rabinos, os escribas, os saduceus, os fariseus. Mas esses termos que nós lemos aqui são equivalentes às nossas lideranças de hoje. Então é estranho, ou não é estranho, que quando aquele povo que dizia adorar o verdadeiro Deus, recebe o Cristo de Deus entrando no mundo, eles fazem oposição ao Cristo. Estranho. E como é que Cristo se defende diante de tudo isso? Ele fala, bem, vocês não conhecem o Pai. Vamos começar por aqui. Vocês não conhecem o Pai. O que vocês estão falando? Não, porque Moisés, vai ter Moisés e não sei quem mais, tal, e vão citar, vão para lá, para a história, e sobretudo do viés e da perspectiva teologicamente construída pelo judaísmo. Eu não estou culpando o texto sagrado. Estou dizendo, é a leitura, todo o problema é a leitura. E aí eles vão, aí Jesus fala, não, vocês não conhecem o Pai. Aí na ocasião, Filipe falou, não, mas então mostra-nos o Pai. Ah, mas Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Em outras palavras, eu estou aqui para revelar o Pai. Isso porque até então, tudo aquilo que foi dito ser a verdade, era apenas simulacros. Tudo aquilo que vinha sendo apresentado, mesmo por Moisés e pelos profetas, como a própria Escritura vai dizer, não sou eu, é a Escritura, quer brigar com a Escritura, era sombra. Sombra. Hebreus 10:1, visto que a lei tem sombra de bens futuros, não a substância. Então ela está dizendo, ó, a lei de Moisés não tem a substância, não tem a concretude, não tem a plenitude, não é. Eu pergunto aqui, alguém já viu uma sombra? Uma sombra qualquer. Alguém já viu a sua própria sombra? A pergunta que se faz é, quando você olha para a sua sombra, eu pergunto, é você? É você? Não é você. Tanto é que não é você que, quando a luz vai embora, você continua aqui e a sombra não existe mais. E ora você vai medir 6 metros de tamanho, porque a sombra alonga. Ora você vai ficar largo mais ou menos 1,5 metro, 2 metros de largura, porque a sombra enlarguece, ela distorce, e não existe sentido nem humano, nem animal para se relacionar ou para tocar uma sombra. A sombra, talvez o conceito mais ideal para a sombra é aquilo que não é. Como assim? Basta você pegar um objeto qualquer, você pode fazer essa experiência uma hora. Inclusive a irmã Andresa, ela foi pregar em algum lugar e ela pegou e fez isso, essa experiência para os jovens, usando um objeto e uma lanterna para explicar. Então, eu poderia fazê-lo aqui, mas eu não me preparei.
Achei a pedagogia da Andresa muito boa, porque mostra factualmente o que é uma sombra. Aí ela projetou a luz, aí a luz vai. Só que ela encontra um bloqueio, a luz, que é o objeto. Aí ela passa por cima, passa pelos lados, mas não pode transpassar o objeto. Sim ou não? Então, enquanto a luz continuar, onde a luz não consegue bater do lado seguinte do objeto, a depender da posição, vai ficar uma ausência de luz. Essa ausência chama-se sombra. Sombra quer dizer não luz. Ausência de luz. E isso é o que a Escritura vai dizer que era a lei de Moisés. E aí eu tenho que ficar explicando isso 10 anos, 20 anos, 30 anos. E as pessoas sem entender, ainda discutindo, querendo trazer a sombra para explicar alguma coisa. Não vai explicar. A sombra nunca vai explicar uma realidade. Sombra não tem o tamanho correto, não tem a cor correta, não tem a textura, não tem o cheiro, não tem a mente, não tem a substância. Sombra é nada. Por isso que quando Cristo vem, os líderes do judaísmo não conseguem ver em Cristo o que eles viam na lei. Aí o confronto está armado. O conflito está armado. Porque eles falam, esse Cristo, ele não se enquadra dentro da matriz canônica do Antigo Testamento. Se bem que ele não usava essa expressão, Antigo Testamento, mas ele dizia o Cristo, esse que se apresenta enquanto Cristo, esse Jesus de Nazaré, não se encaixa na matriz canônica da nossa Bíblia, a Bíblia hebraica. Por isso que havia um boato, uma ideia de que o Jesus de Nazaré viera abolir a lei e os profetas. Não, joga isso fora, vamos começar uma nova história por aqui. Fala, não vim abolir, eu vim trazer o cumprimento. Todo o problema é que os judeus não viam a substância da lei e dos profetas, ou não via o sentido que se cumpriria numa pessoa, Cristo de Deus encarnado. Eles tinham uma carroça cheia de coisas, sábados, festas, indumentárias, comidas, bebidas, muita coisa. Só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, que não estou jogando palavras fora, estou um pouco inventando, capítulo 2, estou comentando o versículo 8, mas se você virar a página da sua Bíblia, até o versículo 16, Paulo vai dizer, ninguém, pois, vos julgue, por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Está dizendo, ninguém julgue vocês por essas coisas. Esse é o velho discurso, que chamam de verdade, como uma tradição dos homens. Versículo 17, por quê? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, ele está dizendo, a partir do Cristo, da encarnação do Cristo, a sombra foi dissipada, sumiu. Não olhem mais para a lei e para os profetas. É hora de olhar para o Cristo. Ele é a realidade. Ele diz no versículo 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. E rudimentos do mundo é conforme o que o mundo, nos primórdios, entendiam por verdade. Eles tinham a ideia de Deus, não tinha? De divindade? Rudimento. Acreditam nisso? O próprio Moisés, a compreensão, a carga que ele tinha de compreensão acerca de Deus era rudimento. Porque Moisés viveu no tempo do rudimento. Eu não sou contra Moisés, cuidado. Hoje em dia andam por aí acusando o Alexandre Rodrigues de desviado. Sabiam? O Alexandre hoje, na atualidade, a última notícia, o último fake news que saiu dele, foi que ele é um desviado.
no sentido como eles entendem, de apóstata da fé. Porém, eu nunca estive tão seguro da fé. Tão seguro. De quem é esse telefone? Em nome de Jesus. Tem um dispositivo, irmãos, que a gente coloca no silencioso. Porque se tem assoviando, tira a nossa atenção, não tira? Alguém que tiver com o celular aí, só colocar no silencioso ou no vibracal, caso você tenha necessidade de ser avisado de alguma mensagem. Bem, mas então, eu estou cada dia mais claro, porque a cada dia eu sou por Cristo, aquele de quem o próprio João, na sua primeira epístola, declarou dizendo, não é? Que sabemos que o Cristo de Deus é vindo. 1 João 5,20. Sabemos que o Cristo de Deus é vindo. E Ele nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Que palavra! Para reconhecermos o verdadeiro. Ora, se Ele é o verdadeiro Deus, a partir do momento que você fala verdadeiro Deus, já implica que tem um outro Deus, ou que seja uma concepção acerca de Deus, que não é Ele de fato. Sim ou não? Cristo veio nos trazer o conhecimento do verdadeiro. Aí eu parto o segundo pressuposto. Se Cristo veio nos trazer o conhecimento do verdadeiro, antes desse Cristo se encarnar, não se tinha o conhecimento do verdadeiro. Porque quem traz o conhecimento do verdadeiro é Jesus. Antes de Jesus nascer, antes do Cristo se encarnar em Jesus de Nazaré, não havia. Mas havia conceito sobre o Deus Criador? Havia. Havia o conceito do Deus Redentor? Havia. Havia o conceito de Deus revelado? Havia. Mas em que plano? No plano das sombras, no âmbito dos rudimentos, no âmbito da pedagogia, não no âmbito da realidade. Então, esses rudimentos do mundo é a concepção, o pseudo conhecimento acerca da realidade, acerca de Deus, acerca de todas as coisas relacionadas a Deus e ao homem e ao mundo criado por Ele. Então ele diz, olha, é preciso que nós venhamos a tomar o cuidado para que você não se torne escravo de nenhuma mensagem que não seja o Cristo de Deus. Agora, observe só como Paulo constrói a ideia, versículo 8 de Colossenses 2. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quando ele diz e não segundo Cristo, ele quer dizer, você vai ouvir pessoas pregando conforme a tradição dos homens, pessoas pregando conforme os rudimentos do mundo, e você vai encontrar pessoas pregando conforme Cristo. Tem um conforme na sua Bíblia aí, e não segundo Cristo, não tem? Não tem um segundo? Segundo, conforme e conforme tem o mesmo sentido. Então, aqui Paulo nos traz uma verdade implícita. Quando ele fala enredar, ele fala de prisão. Concorda? Então ele está dizendo, olha, fatalmente nós seremos escravos. Fatalmente você vai estar aprisionado, enlaçado. Agora, cuidado para que esse enlaçamento, cuidado para que ele não seja conforme as tradições dos homens, conforme o movimento do mundo. Porque esse enlaçamento tem que ser segundo Cristo. É onde Paulo assume que todos os homens, sobretudo ele, toma para si essa ideia. Nós somos servos. Nós não somos senhores. Ou seja, o homem
ele fatalmente estará a serviço. Paulo ele vai se identificar nas suas epístolas como eu, o prisioneiro de Cristo Jesus. Lógico que em algumas situações esse prisioneiro vai se referir a uma prisão literal, mas em outros contextos em que ele estava livre, significa que ele foi totalmente ganho por uma visão acerca do Cristo de Deus. E a partir dessa visão, ele se tornou um cativo do Cristo. Imagine vocês a história de Paulo, a experiência. A vida de Saulo pode ser dividida em 30 anos de judaísmo, 3 dias na casa de Simão o curtidor, quando ele levanta ali, ele se encontra com Cristo, no caminho de Damasco, ele fica cego, ele vai para a casa de um homem em Damasco, 3 dias. Depois, 3 anos no deserto da Arábia, e depois mais 30 anos como apóstolo de Antioquia, para o mundo. Então nós temos o tempo de judaísmo, o tempo da sua transformação, que se dá a partir de Damasco, na casa de Simão o curtidor, no deserto da Arábia, com seus muitos arrebatamentos, e então a prática do seu apostolado nos próximos 30 anos. Paulo teria vivido 60 e poucos anos de idade, no total. Então, quando nós olhamos para a história de Paulo, nós vemos sempre um Paulo servo. Sempre. Tanto é que a linguagem figurada que Cristo usa para falar com ele é a imagem de um boi. Quando ele fala, dura coisa é para ti o recalcitrares contra os aguilhões. Essa é a imagem de um boi puxando um arado. Essa é a imagem que evoca. Então Saulo era um servo, um boi. Tanto é que Paulo, no futuro, ao escrever a sua primeira epístola a Timóteo, ao se referir aos presbíteros da igreja, ele usa um texto do Antigo Testamento para se referir ao serviço, dizendo, na lei está escrito, não ates a boca do boi enquanto ele debulha o trigo. Ele queria falar não do boi, mas daqueles que estão a serviço de Deus, mas usa o texto do Antigo Testamento, do boi, porque o boi representa o serviço. Mas em suma, Saulo ele era discípulo de Moisés, criado, educado aos pés de Gamaliel. Ele se tornou uma pessoa, humanamente falando, esclarecida acerca do judaísmo. Saulo, ele não era apenas um judaizante, ele tinha amor pelo judaísmo, ele tinha uma paixão pelo judaísmo, ele tinha um fervor pelo judaísmo. Paulo não brincava de ser judaizante, não, levava a sério. Inclusive nós vivemos num tempo profético de Laodiceia, esses dias finais da história da igreja, em que falta espírito fervoroso. Infelizmente a gente vive num tempo de mornidão, de indiferença. É um fato. Um fato. Mas voltando para Saulo de Tarso, ele estudou, se formou, mas Paulo também era um camarada de cabeça muito aberta, porque ele era um cosmopolita, ou seja, ele tinha dupla cidadania. Ele nasceu na Cilícia, em Tarso da Cilícia, no Império Romano. Paulo era cidadão romano de nascimento físico, mas nascimento biológico ele era hebreu de hebreus. Então filho de hebreus pelo sangue, cidadão romano de nascimento, nasceu em Roma. Então ele tinha, usando os termos atuais, a certidão de nascimento, cidadão romano, porém filho de hebreus. Então Paulo ele teve o seu primeiro momento de educação no judaísmo aos pés de Gamaliel, mas estudou o direito romano, a literatura romana, a filosofia romana. Ele era um cosmopolita, era um homem do mundo. Não sem razão, quando Cristo vai escolher alguém para pregar o evangelho ao mundo, às gentes, aos gentios, aos povos, ele chama
Saulo, porque Saulo é um homem das gentes, é um homem aberto para o mundo. Mas observe que Saulo foi construindo, entenda espiritualmente falando, o edifício teológico dele, segundo o judaísmo. Quando estava pronto, totalmente pronto, aquele grande edifício teológico, entenda simbolicamente, tá, irmãos? Daqui a pouco alguém vai perguntar onde era essa cidade que Paulo construiu. Eu estou falando de um edifício simbólico, é a sua percepção, a sua ideia, a sua ideologia. Ele tinha um edifício teológico construído, quando na estrada de Damasco, ele se depara com aquele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quando a verdade, como uma luz mais forte que o sol do meio-dia, resplandece, esse grande edifício teológico de Saulo cai por terra. E posso usar as palavras de Cristo: não fica pedra sobre pedra. E que golpe foi esse? Foi quando ele pergunta, quando ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Então, quem és tu quer dizer: não sei quem você é, revela-te a mim. Eu sei que tu és Senhor, Curios, mas não sei quem tu és. Quem és tu? Quando então ele ouve a voz dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues, ele fala: pronto, eu tenho aqui no mínimo 3 problemas, que seriam as 3 colunas do edifício de Saulo de Tarso. Primeira coluna: se ele é Jesus, ele está vivo. Primeiro problema. E eu estou perseguindo aqueles que dizem por aí que ele está vivo. Ou seja, no meu judaísmo, nós judeus não concebemos a sua ressurreição. Para nós ele está morto. Mas agora eu me deparo com ele vivo. Não é questão de provar nada. Ele está aqui, eu estou falando com ele. Como pode ele estar morto se eu falo com ele agora? Se eu o vejo? Ele se deparou com Cristo vivo. Então, primeiro fundamento: Cristo não está morto, está vivo. Ou Jesus não está morto. Jesus: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus está vivo. Aquele Jesus que foi morto lá no Monte Caveira, crucificado, sepultado no túmulo de José de Arimateia, ele reviveu. Isso é um fato. Isso é fundamento da fé, a sua ressurreição. Segundo, ora, se ele ressuscitou, logo foi o Pai, foi Deus quem o ressuscitou. É o que tem poder sobre a vida. Nesse caso, Deus aprova o Jesus. Está aprovado. E nós, o judaísmo, o reprovamos. Por que os judeus mataram a Cristo? Porque ele se fazia igual a Deus. Porque ele se opunha a Moisés no sentido da manutenção das sombras. Jesus veio instaurar: eu sou a verdade. A sombra é a sombra, ninguém jamais viu a Deus. Eu sou a verdade. Aquilo lá se cumpre em mim, enquanto a substância. Então, se Deus aprovou, se Deus o ressuscitou, logo Deus o aprovou. Se Deus o aprovou, logo Jesus está certo. Então o judaísmo está o quê? Errado. E o terceiro e último pilar que é destruído é exatamente quando, se ele ressuscitou e está vivo, então ele é o Cristo prometido. Ele é o Cristo prometido. E agora, o que fazer diante desta revelação? Veja que Saulo não tinha motivo nenhum para se tornar um cristão. Nenhum. Por quê?
um seguidor do Nazareno, um homem cuja vida, historicamente falando, era para judeus maldição e para os gregos era loucura. Quem jamais vai seguir um anátema e um louco? Quem em sã consciência? A não ser que tenha uma revelação. Então, quando ali o edifício teológico de Saulo cai por terra, Saulo agora começa, a partir da queda, a construção de um novo edifício, o que ele vai chamar lá na frente de igreja, né? Ele vai dizer: vós sois edifício de Deus. Então a ideia que Paulo tem de corpo de Cristo é toda a sua teologia, a sua cristologia. A cristologia paulina não prescinde do homem e dos homens. Por isso ele vai dizer: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então ele, Paulo, homem, esse Cristo que ele crê, a sua cristologia, só é real vivendo nele, vive em mim. Não é algo distante, algo do além, não é algo, não, aqui, Cristo vive aqui em mim. E ele vai dizer aos filipenses que ele pregava e ensinava mediante o seu ministério até que Cristo seja formado em vós. Tá? O Cristo de Paulo não é um extraterrestre, é alguém aqui em você. Experiência. Então nós vamos ver agora um homem, preste atenção, que quando percebeu que tudo o que ele havia recebido e compreendido daquele modo não tinha nenhum valor em si mesmo, ele vai dizer em Filipenses: o que para mim era lucro, isto eu considerei perda. Por causa de quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. É o momento que ele fala assim: pessoal, parou. Caminho de Damasco, todos nós temos que ter o caminho de Damasco. Uma hora nós temos que ver diante de nós o Cristo em revelação, de modo a compreender o sentido cósmico e o sentido telúrico desse Cristo no homem. Entender, para que todas as coisas, mesmo as religiosas, percam total significado. Enquanto nós estivermos em busca de alguma coisa, não veste isso, não come aquilo, não usa esse sapato, não vê isso aqui, não toca nisso, essa bebida não, essa música piorou, olha, tem que não usa essa roupa, olha, é assim. Isso é só uma carroça de coisas, não tem valor. Enquanto pensar em Deus relacionado ao dinheiro, não tem valor. Nós vivemos um tempo de uma visão extremamente equivocada. Por isso que ele vai dizer assim: e não segundo Cristo. Ele quer dizer, quando eu vi o Cristo ressurreto, eu me tornei cativo, me tornei escravo. Quando ele diz assim, primeiramente ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí o Saulo responde: o que queres que eu te faça? Ora, a expressão, o que queres que eu te faça, não é, afinal, eu sou o teu servo? Diga-me o que tu quiseres que eu faça e eu farei. Eu, escravo de Cristo Jesus. Ele se torna o escravo do Logos, do Cristo, desse Jesus redivivo, desse Jesus ressuscitado. E esse Jesus ressuscitado para Paulo ganha uma expansão na sua consciência tão grande, a ponto de ele falar aos Coríntios, na sua segunda epístola, que se porventura outrora conhecemos a Jesus, a Cristo segundo a carne, desse modo nós já não mais o conhecemos. Eu quero falar do ressurreto. É esse ressurreto que tem que ser pregado.
O Cristo pregado é o Cristo que ressuscitou. Lógico que o ressurreto é o encarnado, que morreu, tudo isso está certo. Mas é aqui em ressurreição que o Cristo de Deus, efetivamente, enquanto mensagem para o mundo, ganha o significado. Então, não somente no versículo 8 nós temos aqui uma advertência, mas nós temos um apelo a que nos tornemos escravos, né? Nos tornemos doulos, sejamos atados, totalmente presos a esse Cristo divino, a esta verdade divina, a esse logos divino e, portanto, a esta palavra divina. A verdadeira fé nos une a esse Cristo. Quando nós somos capazes, não de repetir como um jargão, mas de confessar e declarar do fundo da nossa alma: o que queres que eu te faça, Senhor? Talvez eu possa aqui arriscar, sem muito medo de errar, mas quantos de nós estão aptos a verdadeiramente falar: o que queres que eu te faça? Você imagina alguém falar assim para o outro, um homem falando para uma mulher: meu amor, eu te amo, você é a coisa mais importante da minha vida. Aí ele diz: sem você eu não vivo. Mentira danada. Sem você eu não vivo. Você é o ar que eu respiro. Aí você fecha essa declaração dizendo: o que queres que eu te faça? Não diga. Porque se ela disser, talvez você fale: não foi isso bem que você entendeu o que eu falei. Eu falei conotativamente. E se a mulher insistir, fala assim: você não sabe, sua burra, o que é conotativo? Aí começa a mudar o discurso, vai engrossando a voz. Que a mulher fala: então se eu sou o ar que você respira, se eu me for embora, você morrerá. Então eu tenho que ficar aqui como ar para você se manter vivo. Então eu sou tão importante que você se tornou agora. Você é capaz de fazer qualquer coisa para que eu não vá embora. Aí o homem fala: o que queres que eu te faça? Ela fala assim: então faça isso. Eu falo: não, mas também não é desse jeito, né? Não é por aí. Mas você não falou que eu sou o ar que você respira, que eu sou o seu tudo, a razão da sua existência, que você se move em mim, vive em mim, existe em mim? Aí fala: não, eu falei conotativamente. Como os poetas, né? Falavam, os poetas românticos, né? Da Arcádia, como eles falavam, os parnasianos falavam, aquele idealismo tonto. Bem, por todos os efeitos, quantos de nós consegue ver o Cristo a ponto de ter tal reconhecimento interior, de falar: o que queres que eu te faça, de maneira legítima, e está disposto, não somente disposto, mas desejoso de ouvir ele falar o que ele quer. E quando ele falar o que ele quer, você fala assim: isso para mim será a minha satisfação. Eu não sei, eu já falei aqui algumas vezes, mas não sei se vocês colheram, mas o capítulo 14 de João, extremamente importante. O 15 também vai se referir a isso. Capítulo 14, 15, 14 a 17 de João, ele cria todo o contexto cósmico da queda e da redenção, da queda do homem e da redenção do homem. O espírito cósmico da queda e o espírito cósmico da redenção estão nesses 4 capítulos, de modo que o filho vai falar assim: olha, guarde os meus mandamentos. E o que ele chama de mandamento, cuidado, não são os 10 mandamentos, tá? Leia, ele vai dizer: guardem as minhas palavras.
Ele vai dizer: Pai, eu transmiti aos homens as tuas palavras, e agora eu falo para os homens: guardem as minhas palavras. Ele diz: aquele que guarda as minhas palavras, esse é o que me ama. Aquele que guarda as minhas palavras é o que me ama. Ele está dizendo que o que nos leva a guardar as palavras é o amor. Aí ele vai dizer, nesses 4 capítulos, você vai encontrar em vários lugares, capítulo 15, 14, sobretudo, ele vai dizer: olha, mas o mundo me odeia. Então o mundo não guarda as minhas palavras. O mundo não recebe as minhas palavras. Mas vocês que me amam guardarão as minhas palavras. Então ele está dizendo que ser mundo ou ser cristão é uma questão de amar. É uma questão afetiva. Mas não é um amor platônico. Cuidado. Não é esse amor ideal, idealizado. É um amor fruto do conhecimento. A vida eterna é essa, que te conheçam. Impossível você conhecer a Cristo e não amá-lo. Se não o amamos, é porque não o conhecemos. E se dizemos que o conhecemos segundo a carne, não segundo o Espírito. Então, o nosso desafio é esse, é conhecer. Impossível conhecer a Cristo e não amá-lo. Ele está dizendo que todo o problema da queda, desde o primeiro até o último, todos, é uma questão de não conhecer e, consequentemente, de não amar. E quantos conhecerem verdadeiramente o Cristo de Deus, conhecerão o Deus verdadeiro e por isso haverão de amá-lo. Não tem como não amar. Então Saulo diz: o que queres que eu te faça, Senhor? Ele está totalmente tomado de um amor profundo, porque ele agora sabe quem é. Quem és tu, Senhor? E ele agora, ele ama a tal ponto de falar assim: tudo aquilo que eu considerava lucro, eu agora o tenho por perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual deixei todas as coisas. Vocês estão entendendo? Conhecer, amar. Algo simples, porém organicamente tão complexo. Diferente de uma religião, que a pessoa faz deste modo, porque se fizer diferente vai para o inferno. Pastor pregando: olha, não bebe não, você vai para o inferno. Olha, não toca essa música não, senão você vai para o inferno. Olha, se você não trouxer a sua oferta, o devorador vai tomar a sua casa, vai fundir o motor do seu carro. Olha, se você vestir essa roupa, você vai para o céu. Se vestir aquela outra, vai para o inferno. A pessoa fica num jogo de medo e ganância. Medo do diabo, do inferno. Ganância de ganhar um céu, uma abóbada. Abóbada. Uma roupa branca, uma coroa na cabeça, um lugarzinho lá. Nem que seja um puxadinho no céu para morar. Diferentemente de: o que queres que eu te faça, Senhor? Eu sei o que virá. Porque afinal, a partir desse momento eu estou rompendo com toda a tradição dos homens e os rudimentos do mundo, para servir a verdade. Paulo se torna escravo da verdade, disposto a fazer o que quer que ele diga, por amor. Tomado, amor. E ele diz no versículo 9, porquanto. Versículo 10 ele diz: também. Esse porquanto é explicativo, esse também, ele agrega mais uma informação dessa explicação. Por que Cristo? Por que só Cristo? Não pode ter umas coisinhas a mais? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Ele viu o todo, o Cristo todo inclusivo. Ele entendeu, o versículo 10 diz: também nele estáis aperfeiçoados. Em outras palavras, o homem só está aperfeiçoado nele. E aqui temos de entender duas coisas básicas, já disse outra vez, mas tem que repetir. A primeira é: não tem como o homem não estar nele. Não tem. Como não tem, pastor? Tem os que estão em Cristo e os que não estão em Cristo. Sim, mas esse termo está em Cristo, ele tem que ser entendido no sentido ontológico e no sentido do Evangelho. O sentido ontológico é Atos 17, 28. Nele existimos, nele nos movemos, nele vivemos. Quem pode existir fora dele? Simples assim. Quem pode se mover fora dele? Quem pode viver fora dele? Paulo está dizendo para um grupo de pagãos lá em Atenas, na Grécia, para um grupo de, pelo menos até então, não convertidos ao Cristo de Deus. Então Paulo não está aqui relacionando o fato a uma possível resposta de fé das pessoas. Não. Ele fala: independente de vocês crerem ou não, o fato é, como alguns de vossos poetas disseram, e isso é verdade: nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós vivemos. Isso é um fato. Fato da vida. A vida gera, a vida alimenta, a vida sustenta, a vida é o que nos faz existir. Ninguém pode viver ou existir sem a vida. A vida é Deus. Não é uma coisa que Ele criou. Até porque como é que Deus haveria de criar a vida? Se Deus é criador da vida, Ele é antes da vida. E se Ele é antes da vida, como é que Ele era? Se a vida é o ser. A vida é o ser. Eu só estou aqui com a aparência de ser, eu não sou. O ser é a vida. Porque a vida está em mim, dá a aparência que eu sou alguma coisa. Mas quando a vida se retira, eu simplesmente não sou mais nada. Então esse é um fato ontológico. Mas o estar em Cristo vai ganhar um outro sentido quando o homem que está em Deus, fatalmente, organicamente, porque não pode deixar de estar, quando ele é iluminado na sua consciência, no seu coração, e agora, uma vez iluminado na consciência do coração, ele entende que ele estava iludido, porque ele pensava que podia viver fora do Cristo, sem o Cristo. Mas a luz da verdade o faz perceber que ele não pode viver fora de Cristo. Aí ele agora se converte a esse Cristo. Aí se diz que esse que se converteu está agora em Cristo. Parece que é a mesma coisa. Mas uma coisa é o fato, a outra é a consciência do fato. É o que Jesus fala em João 15. Todo ramo que estando em mim não der fruto, é cortado. Então, se o ramo está, e ainda que esteja não dá fruto, o fato é que estando não garante fruto. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. O fato simples e puro de estar não garante que dá fruto. Mas ele vai dizer: permanecei em mim. Mas não estou? E se eu estou e não posso deixar de estar, por que permanecer em mim? Ele quer dizer, adquira a consciência desse fato. Saia da sua ilusão de pensar que pode fazer qualquer coisa sem Deus. Ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Nada. Você não se move, não existe, não vive. E qualquer outra coisa, absolutamente, sem mim você não pode fazer. Então, quando o homem adquire a consciência da verdade, sem mim nada podeis fazer, e eu sou um ramo nele, que dele procede, aí eu, agora ganhando essa consciência, eu posso falar, não somente eu estou nele, mas agora eu permaneço nele. Esse permanecer, que é essa consciência, é que me fará produzir frutos. Então esse estar em Cristo, no sentido do Evangelho,
eu adquiri essa consciência e agora eu procedo como quem está de fato. Por isso hoje pode dizer, os que estão em Cristo. Ele diz, também nele estáis aperfeiçoados. Em outras palavras, você sabe quando é que o homem encontrará a plenitude da sua existência? Queridos, em nome de Jesus, eu vou ser honesto para vocês. Essa nossa existência é difícil, né? Atribuladíssima. Não poucas pessoas desejam fugir da sua existência. E as pessoas fogem pelos mais diversos caminhos. Tem os que cometem o suicídio físico. Tem os que cometem o suicídio social. Tem os que se entregam às drogas. Outros se entregam a bebidas alcoólicas. Outros se entregam à dissolução e prazeres sem medida. São fugas da existência. São pessoas que se entregam à sua própria desilusão e se tornam pessoas depressivas, sem nenhuma razão de ser nesse mundo. Se entregam, ficam deitadas no seu quarto com a porta trancada o dia inteiro, a noite inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, sem vontade de sair de lá. Tem outros que buscam a completação da sua existência no dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais ele se sente seguro, mais ele pensa que ele pode comprar as coisas que lhe tornam preenchidos. E quando adquire, não é? A pessoa pensa, se eu tivesse um celular tal, fica sonhando, eu seria feliz. É só até você adquirir. Dia depois você já olha para ele como uma coisa mais banal que tem e já fica pensando no outro, que vale 3 vezes mais que aquele que você tem. O carro que você deseja nunca vai te preencher. A casa, a aposentadoria, nada. Afinal, tem pessoas que têm tudo isso e muito mais e se matam, estão depressivas. Ora, se a saída para o homem fosse a aquisição dessas coisas todas, os milionários não se matavam e nem tinham depressão, nem se entregavam às drogas. A pessoa é drogada porque é pilantra. A pessoa fala muito isso, né? Não. É só uma busca que ela está querendo encontrar algo que você também procura, se não nas drogas, em outro lugar. Mas todo homem tem uma busca de plenificação, de plenitude, o que filosoficamente e mesmo vulgarmente se fala, a busca pela felicidade. O que é a felicidade? Felicidade é a pessoa cujo espírito, alma e corpo está totalmente pleno, sem carecer de mais nada. O que é a tristeza? Eu falei da felicidade. O que é a infelicidade? A infelicidade é a falta de algo, que é a plenitude. Você quer de todo modo se preencher. Aí você vai buscar o quê? O dinheiro, um casamento, um bem, uma vida próspera. Você vai procurar nas dissoluções, você vai procurar em alguma coisa. Nada disso vai te dar felicidade. Felicidade é a plenificação. Jesus vai dizer em João capítulo 15 que essa plenitude, que essa felicidade só ocorrerá quando o ramo que estando nele der fruto. Porque o ramo existe com uma única finalidade: um ramo dar fruto. E lá está o agricultor, mas esse ramo não dá fruto. Aí fala, vou cortar. Por que o agricultor fala, vou cortar? Ora, porque o ramo existe para dar fruto. Se ele não dá fruto, ele não tem a razão da sua existência. Ele não cumpre o seu papel. Então, se ele serve para dar fruto e não dá fruto, então, por que estar aqui inutilmente? A vida inútil. Uma vida inútil.
E Jesus vai dizer que esse fruto é a manifestação do amor. Em outras palavras, somente quando o homem amar verdadeiramente, e por causa desse amor, ele então passar a servir. Então a ordem seria o conhecimento pela revelação, conhecimento, amor, serviço. Aí esse homem se torna um homem pleno, totalmente feliz, em oposição à infelicidade. Ora, fora a felicidade e a infelicidade, tem outras duas coisas que nós chamamos de tristeza e alegria. A tristeza, ela lhe vem quando você sofre qualquer tipo de perda. Seu time ganha, você fica alegre. Se seu time perde, você fica triste. Veja que essa alegria não é felicidade, essa tristeza não é infelicidade. É um estado momentâneo. Porque no dia seguinte, na semana seguinte, seu time joga de novo e ganha, aí você torna a ficar alegre. Cadê a tristeza? Foi embora. Tristeza e alegria se entende por sentimentos do momento. Felicidade e infelicidade é uma condição de alma. Por isso que a pessoa que tem a felicidade, ele pode passar por dezenas de experiências de tristeza, sem nunca ser infeliz. Paulo, quantas vezes não se entristeceu no seu espírito? Por circunstâncias fortuitas, momentâneas. Mas ele podia dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Ele fala assim: quando eu estou triste, eu sei ser contente. E em que consistia a sua felicidade? Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. A minha felicidade é no Senhor. Aí pode vir a perseguição, a tribulação, o que vier. O vaso de barro vai se entristecer, vai ficar meio assim abatido, cambaleando, mas no meu espírito existe uma plenitude, porque eu encontrei nele. Nele eu estou aperfeiçoado. Lógico, o termo aperfeiçoado aqui vem de pleroma, plenitude. E portanto não pode se aplicar única e exclusivamente aos itens que ele vai mencionar nesse capítulo. Se é plenitude, não pode faltar nada. Embora ele vá elencar algumas coisas que eu encontro em Cristo, mas esse pleroma, nele eu estou pleno, é absoluto. Em outras palavras, o homem, quando ele entender esse Cristo e encontrar nele a sua razão, todos os problemas acabam, embora eles continuem. Acaba ou continua? Eles continuam com as vicissitudes da vida, do cotidiano, as coisas prosaicas. Mas o homem que encontrou essa plenitude em Cristo, ele não é um homem da terra. Ele sabe que a própria morte é apenas um processo. Ele sabe que a dor é necessária. Olha aí o entendimento. Ele sabe que os próprios sofrimentos nos aperfeiçoam. Por isso ele não dribla mais nada, ele não engana mais. Ele não tem por que enganar e ser enganado, ou se auto-enganar. Ele simplesmente encara ali com toda a sua fé, na certeza de que mesmo morrendo, permanecerá vivo eternamente. Que maravilha, né, amados? Que maravilha. Semana que vem nós vamos continuar então. Quando Paulo passa a apresentar essa plenitude, nele estáis aperfeiçoados, nele vocês estão plenos. E aí ele vai citar algumas conquistas do Evangelho. Versículo 11, 12, 13, ele vai dizer o que aconteceu com o nosso coração e espírito, o que acontece quando esse Evangelho entra de fato, quando esse Evangelho reina. Ele vai dizer
que tendo isso, esse evangelho em plena ação, nós temos a plenitude, portanto, de nada mais precisamos. É um modo de convencimento para que aqueles que estão em perigo de cederem ao judaísmo, ou cederem ao paganismo, ou cederem a qualquer ismo, no sentido de ter Deus enquanto um conjunto de coisas, que essas pessoas desistam dessas coiseiras todas para viver a vida com V maiúsculo, né? Para viver o amor, para viver a verdade. Amém?